Eu posso tomar o café já? 3, 2, 1, estamos começando o segundo episódio do VegCast, um podcast que nasceu para contar a história, a trajetória de pessoas, de personalidades, de protagonistas da própria história. E nessa segunda edição, eu tenho o prazer de receber a Nayana Teixeira, que vem para contar um pouco da sua trajetória como música, como baixista, como empreendedora, como coaching, como mãe, como esposa. Tem umas funções aí, né? Certeza. Seja muito bem-vinda, Nay. Ô, Rafa, muito obrigada. Ficou pesado quando você falou assim, protagonista do... Gente do céu, é tudo isso, pai. Mas eu agradeço de coração o convite. É uma honra muito grande. Nós estamos sempre em contato, já acostumamos com a forma de pensar um do outro, a gente se conhece, e o fato de você me convidar para estar aqui para expor isso, putz, é uma honra muito grande. Muito, muito obrigada. Não, a gente muito aqui obrigada. agradece toda a equipe do VEG e agradece a sua disponibilidade de estar aqui, que a gente sabe que esse acúmulo de funções muitas vezes não permite essa 1 hora para contar essa trajetória, né? Mas hoje vai dar certo. Numa segunda-feira de manhã. Pois é. Tem pouca coisa para fazer na segunda-feira de manhã. Eu quero iniciar dando as boas-vindas também a você que está de casa, do trabalho, da fazenda, ou de onde você estiver acompanhando nosso podcast aqui. Quero também dar as boas-vindas aos nossos parceiros de negócios aí que permitem e que apoiam a ideia dessas pessoas estarem aqui junto nessa caminhada, né? Contando um pouco das suas histórias. Eu quero começar falando, Nay, de uma empresa que, inclusive, você já é cliente. E aí depois você pode contar aí para nós como é que foi a experiência claro. de ser cliente. O que a gente consegue fazer hoje, Nay, com R$21 por dia? O que daria para fazer aí, Nay? Eu, na minha vida? Isso. Eu não passo no mercado. É complicado, Rafa. Se eu contar para você e para o pessoal que está de casa que com R$21 por dia é possível a pessoa sair do aluguel, programar a saída do aluguel, programar a compra de um imóvel ou até mesmo comprar um imóvel para fazer uma locação através do Consórcio Rede Oeste. O Consórcio Rede Oeste... Esse eu conheço. Esse eu conheço. E nós, da Projet, somos representantes exclusivos aqui na região. A gente teve a oportunidade de estar atendendo a Nay. Como é que foi isso, Nay? A gente vai falar da sua trajetória, mas eu quero aproveitar a oportunidade e ouvir de você como é que foi a experiência no processo de atendimento, disponibilidade do crédito. Você trocou o carro através do consórcio. Foi para trocar o carro. E foi mais ou menos assim. Talvez em uma das nossas conversas, Rafa, tinha ideia, tinha intenção, mas ficava só naquela intenção, né? Não coloquei energia nisso, até você me mostrar um caminho. Falei, poxa, que caminho diferente, eu não conhecia. Eu nunca tinha feito um consórcio, eu nunca tinha lidado com nada disso. No caso, eu comprei carta contemplada, né? Isso. Exatamente. Então, quando você mostrou o caminho, eu falei, cara, é possível? Pra mim não era. Tanto que eu tenho essa visão que quando eu quero algo, mas eu não coloco em prática, eu não invisto energia para fazer aquilo acontecer, na minha visão, talvez inconsciente, é que aquilo não é possível, não é fácil. Fica distante. Então fica muito distante, dá muito Legal. trabalho. Putz, mas... nem começo. Isso pra tudo. Isso pra tudo. E quando você mostrou o caminho, meio que trouxe pra perto o sonho, né? Poxa... É possível. Esse é o sentimento, é possível. E mega rápido. Não sei como é que a gente fez acontecer em tão pouco tempo. Porque foi muito rápido. E você ainda me ajudou saindo atrás, correndo, visitando. Nossa, você é a Fezinha. Meu grande amor, meu grande muito obrigada. Foi super rápido e estava pronto. E continua funcionando até hoje. Como a gente combinou lá, foi em março do ano passado. Já tem 1 ano e 3. Aí de experiência. 1 ano e 2, exatamente. Maravilha. Muito obrigada, inclusive. Olha, show de bola. Estamos apreciando um café diretamente lá do Café com Passagem. O que você achou do café? Eu que fiz, Nay. Olha aí, ó. Rafa, eu sou muito fã de café. Eu, em casa, sou aquela que passo o café... melita e coloco na garrafa para todo mundo beber durante o dia. E o El é a pessoa dos cafés
especiais, diferentes, a prensa. Aham. E eu sou aquela que eu só bebo. Eu adoro. Entendi. Adoro, porque ele prepara, ele tem todo cuidado e eu bebo. Então, eu adoro. Muitíssimo obrigada. Você sabia que aqui em Foz a gente tem a experiência do café lá no Café com Passagem? Eu sou cliente. Você já viveu essa experiência? Ainda não? A experiência de estar lá... Não, tem como se fosse um evento deles ali. Não. Se programe para ir, porque é maravilhoso. Combinado. É maravilhoso. Eu gosto muito do local, da vibe lá. Sim. Eu não sei te explicar, mas tem lugares que eu me sinto em casa, tem lugares que eu me sinto bem, claro. E outros nem tanto. E lá é um cantinho, na verdade, não só pro café, mas pro trabalho também. Não sei por que eu sou produtiva lá dentro. Eu gosto muito disso. É um espaço que gera essa vibe, é muito louco. Maravilhoso. Além do Black Pepper, que a gente não pode esquecer, que foi quem gerou a nossa marca. Inclusive, a gente vai falar... Foi o Wesley, né? E a Bruna, que também desenvolveram toda a identidade visual nova, que tem novidade pra gente contar aí depois, do Over, né? Tem. Então, um grande abraço para vocês. E como é que tá, por exemplo, o andamento do registro da marca? Eu vou falar para você. Quem me ajudou com o registro da marca aqui do VEG foi a Tati Simplício. A Tati. Tati. Da Simplício Marcas. Ela que é uma parceira nossa aí também. A Tati, enquanto profissional, é excelente. Mas como amiga... Excepcional. Meu Deus do céu, como eu amo. Inclusive, Tati, temos que programar a sua vinda para cá, não é, Nay? Com certeza. A gente tem história para contar lá com ela. Eu posso vir junto para ficar assistindo do cantinho? Tem que vir junto. Quero. E agora a gente tem que dar... Agora eu posso, de verdade, dar as boas-vindas a você, Nay, que acreditou nesse projeto antes mesmo dele ser gerado, antes dele nascer, né? Quando ele era um embriãozinho, então... Nós do VEG agradecemos muito a tua parceria enquanto empresária, enquanto amiga, em nome do Over. A gente fica muito feliz de ter vocês como parceiro, que igual eu comentei, o Over na cidade ele é um ponto turístico e para você que está vindo para Foz do Iguaçu ou é de Foz do Iguaçu, você precisa conhecer o Over. O Over, ele tem histórias, inúmeras histórias que se você conversar aí com as pessoas da cidade, ou você já viveu ou você vai viver uma boa história dentro do Over. Mas, sem mais delongas, a gente está aqui, nessa expectativa para poder ouvir. Eu conheço um pouco da sua trajetória, mas bem pouco. E hoje, espero que nesses 60 minutos que a gente tem, a gente consiga contar um pouquinho disso. E eu quero começar sabendo, Nay, você é natural de Foz? Nascida aqui. Nasceu em Foz do Iguaçu. Como é que foi a tua vivência, tipo, tua infância? Você é de que ano? Desculpa. 88. 88. O Over é de 93. 3. Eu tinha 4. Ia virar 5. O Over é de julho, eu sou de setembro. Olha aí. O Over, ele é canceriano. 4 de julho. Eu não sei o que ele é. Canceriano. Ele é canceriano. Maravilha. Você sendo aqui, você tem uma irmã. Uma irmã, Natália. E seus pais não são daqui. Seus pais são de... Minha mãe é nascida em Abateá. Existe. É aqui no Paraná. Meu pai é nascido em Manhuaçu. Também existe, mas eu nunca vi. Eu só acredito nele, Minas Gerais. Legal. Como é que foi teu processo de infância? Você estudou aonde? Como é que... Bora lá. Nasci aqui. Na casa que eu moro hoje, inclusive. Olha que hoje legal. Eu moro na casa que eu morava quando eu nasci. A infância não era... É estranho falar assim, né? Não era assim algo... que eu tenho memórias incríveis para te falar. Não tenho. Eu tenho as histórias que me contam, as fotos que eu vejo. Mas dizer assim que eu tenho memórias emocionais, enfim, mentira, tá? Eu sei que eu estudei no ângulo a vida toda. Desde sempre. Talvez não. Minha mãe trabalhava no Objetivo Júnior. Lembra do Objetivo na Paraná? Lembro. Onde hoje é Sesumar, talvez? Isso mesmo. Onde hoje é Sesumar. Ela trabalhava ali de secretária. Então, quando ela... finalizou os 4 meses da licença maternidade, ela retomou o trabalho e eu ia junto com ela. Então, com 4 meses, eu comecei a ir pra escola. E eu acho que é por isso que eu gosto tanto. Gente, eu amo estudar. Eu gosto muito de estudar. A vida inteira. Então, eu ficava ali embaixo da mesa dela. Aí, quando deu, eu fiz o maternal. Aí, depois eu fiz o maternal. Até eu ter idade para fazer o maternal. E começar a realmente evoluir na escola. Eu sei que dali, eu saí quando ela saiu e eu fui pro ângulo. A vida inteira eu morei no centro. A vida inteira eu estudei na Vila A e não existia o viaduto. Então, assim, mãe, obrigada. Atravessava a cidade, Hoje, o Nicolas tem 9.
E esse negócio de vai, leva, busca, gente, isso dá um trabalho. Mãe, todo o meu amor. E ela ia e levava de manhã e buscava de meio-dia e levava à tarde para fazer trabalho. Todos os amigos da escola eram da vila, né? Levava à tarde para fazer trabalho e buscava no fim do dia. Eu sei que nem sempre foi fácil ali manter a escola, mas era uma prioridade para eles. Eu sei que teve uma época que a minha madrinha e meu padrinho eram aqui de Foz também, hoje não moram mais aqui, mas eles tinham 3 filhos matriculados no ângulo. E existia uma política lá dentro que o 4º filho não pagava. Entendi. Aí minha mãe transferiu... Como é que chama quando você passa a criança para outra pessoa? A paternidade. Ela me transferiu. Como se transfere um carro. Ela me transferiu para minha madrinha e para meu padrinho. Para um bem maior, né? Para um bem maior. Nem sempre, então, foi fácil, certo? Mas sempre foi uma prioridade para eles o estudo, a educação. E, nossa, como eu sou grata por isso. Eu sei que... O que eu sei? Minha mãe trabalhou no Objetivo Júnior. Eu não lembro muito da trajetória dela. O meu pai, eu sei que ele já foi... Gente, meu pai é muito louco. Sério, meu pai é muito louco. E eu tenho o mesmo perfil de personalidade que ele. E eu fui descobrir isso depois de um tempo, né? Que a gente sempre teve muito problema de convivência, lógico. Iguaizinhos. E depois que eu fui entender o porquê de tudo isso. Depois dos 28, 29 anos, vamos dizer assim. Tem pouco tempo. Eu sei que ele teve locadora, ele teve fliperama, ele trabalhou dando aula de aviação, aula de voo. Eu sei que ele trabalhou na prefeitura. Olha, um leque, assim, e tudo uma coisa diferente da outra. Até que surgiu o Over. E daí em diante eu começo a ter um pouco mais de informação sobre a minha própria vida. Maravilha. Eu começo a ter um pouco mais de memória também, talvez. E ali, então, eu já estava com 4, certo? E sempre foi meus pais aqui. Os únicos parentes que nós tínhamos perto eram o padrinho e a madrinha, que é irmão do meu pai e a ex-esposa dele. E os primos que moravam aqui. Com 4... Eu sei as histórias que o meu pai conta sobre o Over. No sentido de... Tinha um bolinho de dinheiro. E era aquilo que existia. Ponto final. E ele levantou as paredes. Ele falou, vamos começar. Do Over. De onde é o Over? De onde é o Over. Hoje, no mesmo local. Se você entrar no Over hoje, ele tá fechado com vidro. Isso. Mas quando você vai até o caixa, você percebe que tem 2 pilares. Eu vou tentar explicar. Era um quadradinho com porta de correr, de vidro. Sabe aquele vidro que tem quadriculado, assim, com as barras de ferro no meio? E era em vermelho, se eu não me engano. E isso é memória, hein? Faz muito tempo. Era aquilo ali. E ali ficava a chapa. E ali... A chapa não, porque a gente começou com cachorro-quente. Hambúrgueres vieram depois. Era só cachorro-quente. Nisso você já acompanhava? Você ia, por exemplo, no período que você não estava na escola, você estava ali com eles? Não tinha outro lugar, né? Não tinha muito como. Na verdade, não tinha como também deixar você, na época, em outro, com alguém cuidando, até porque era madrugada. Tá. A gente sempre seguiu o mesmo horário. Sempre foi das 17 em diante, como é hoje. Então, no início, meu pai e minha mãe ficavam lá a madrugada toda. Não tinha como deixar em algum lugar. Então, se você for no Over hoje, onde os meninos batem suco, tem uma pia ali. Embaixo da pia tem um buraco, literalmente um buraco. Não tem nada ali, a gente coloca engradado de bebida, né? Usa ali para acomodar as coisas, mas ainda é um espaço vazio. Ali ficava meu colchonete. Você ficava ali descansando enquanto eles ficavam trabalhando. Era ali que eu dormia, porque o horário era... Era de madrugada. Não tem como. E pra estar próximo, tudo, né? Até porque não tinha muito né? Pra quem pedir socorro. Claro. Ou, sabe a história do ou faz? Quem quer faz e quem não quer... Eram eles por vocês, o seu pai e sua mãe por vocês duas. Na verdade, era só eu na época. A Nath tem 8 anos a menos. 8 anos. Eu tinha 8 quando ela nasceu. Ela faz... Inclusive, gente, amanhã é aniversário dela. Posso deixar o parabéns? Parabéns pra ela. Meu amor, um grande beijo pra você. Muita luz, muita paz na tua vida. Muita felicidade sempre. Te amo. Eu quero saber, Ali, quando que nasce a Nai Música, por exemplo? Foi logo no período de adolescência? Você terminou... Foi depois dessa época
que começou o over, depois passou, a minha mãe já não ficava mais lá de madrugada. Primeiro, meu pai comprou a Belina do vô. Aí eu deixei de dormir embaixo da pia. Passou dormindo dentro da Belina. Passei a dormir no porta-mala da Belina, que era enorme, né, gente? Vamos dizer, eu sempre fui pequenininho, o porta-mala da Belina era enorme. E aí, depois disso, que minha mãe passou a ficar em casa comigo. Então, ela produzia de dia e meu pai produzia à noite. Exatamente. Isso foi depois de um tempo. Eu comecei a fazer aula de música, eu já tinha mais de 11, devia ter uns 14 anos. Eu já tinha saído da casa que eu moro hoje e estava morando num apartamento com os meus pais. Que era o apartamento do meu padrinho. Meu padrinho se mudou e fizeram lá um bem bolado. E vocês foram bem ajustadinho, nós passamos a morar no apartamento. Ali, o Castelo Real fica na frente da Padaria Roma. E a Virtuose ficava na Tarobá, pertinho de casa. Então, eu podia ir andando e voltar andando bem tranquilo, bem sossegado. Ali eu comecei a fazer aula de música. O Fumê foi meu primeiro professor. Olha aí, Fumê, a gente tem que trazer ele aqui, inclusive, hein? Acho necessário. Inclusive... Ele é uma personalidade da nossa cidade aí também, né? Que todo mundo conhece. O Fumê não está velho. Mas ele disse que eu fui a primeira aluna a fazer ele se sentir velho. Cheguei a fazer aula de violão. Ok, vamos fazer aula de violão. Conhecia nada, não entendia nada. Perdida. Aí eu sentei com o professor. Ele falou assim, vou te mostrar uma música então. A gente vai fazer assim, assim, assim. Ai, gente, fui eu? Não foi nada não, tá tudo certo. O nome da música eu acho que é Homens Primatas. Até hoje eu não conheço. E eu sei que... Eu não conheço, julgue-me. Eu não conheço. E eu sei que ele... Passando, deu com aquela cara de ponto de interrogação, né? Entendendo o bulhufo que estava acontecendo ali. E ele falou, o que foi? Eu falei, eu não conheço essa música. Diz ele que nesse momento... Ele se sentiu velho. Ele se sentiu velho. E isso a gente estava conversando no sábado, dia 13. Fizemos o show com a banda de hoje, a banda Only Roll, ali no Paiol. E ele tava lá, ele com a G, conversando, foi que a gente chegou nesse assunto. Mas não, ele não está velho. Só eu fiz ele sentir dessa forma há 20 anos atrás. Por conta da música. Por conta da música. Teve um momento aí... Como é que é essa tua trajetória? Porque eu sei que você estava ali no dia a dia, na verdade, na noite à noite, né? Com o seu pai, você ia, depois teve esse momento com a sua mãe, você iniciou nesse processo de ter esse contato com a música, foi fazendo as aulas e tal. Como é que foi essa caminhada? Por exemplo, tu saiu vamos dizer, do colegial, né? Olha, o velhão. Colegial. Essa é boa. Saiu do colegial, você cursou faculdade... Você chegou a cursar? Eu não terminei o colégio em Foz. Vamos lá, com 15 anos. Eu falei pro meu pai que eu queria uma festa de 15 anos. Todo mundo fazia festa de 15 anos, era caro. Na verdade, eu não queria muito a festa. Então, eu deixei a festa bem cara. Aí, quando ela tava cara, eu falei o que eu realmente queria. Porque pra mim era um absurdo. E não ia ter como pagar por aquilo. Olha na estratégica. É verdade, gente. Não é manipuladora, é estratégica, por favor. Eu queria muito fazer um intercâmbio. Isso começou com uma amiga da minha sala que encontrou a empresa, encontrou a ideia e ela foi alimentando. Eu falei, eu quero isso também. E a gente foi bolando juntas a estratégia de fazer acontecer. Com 15 anos, eu saí de Foz, se eu não me engano, em agosto. E eu fui pro Canadá. E eu passei 6 meses lá, voltei em janeiro de 2005. Fui em 2004, voltei em 2005. Ficou um ano lá. 6 meses. Fiquei 6 meses. Melhor coisa que meus pais já fizeram por mim. Porque quer queira, quer não, no início da minha vida era complicada a parte financeira, a parte de presença dos meus pais. Ali foi uma luta, uma batalha. O que eles criaram, o que eles fizeram com o que tinha disponível. Meus pais não têm faculdade, não têm estudo. Eu não sei se o meu pai terminou o colégio. Não tenho certeza, não. Não tem. E tudo que eles construíram com a base que tinham, sabe? Força na base da raça, no bater no peito. E hoje em dia, eu não vejo nem em mim, nem ao meu redor a força que eles tinham naquele momento. Não só os meus pais, mas aquela geração, sabe?
julgue como quiser. E na minha visão, só não é uma verdade, certo? É só a minha visão. Claro. Foi muito surreal. Porém, quando a Nath nasceu, eu tinha 8, as coisas já estavam bem melhores, bem mais tranquilas. A gente foi pro apartamento, eu já podia fazer futebol, inglês. Meus pais sempre investiram muito em nós. No sentido de aprendizado, de estudo, de experiência. Meu pai não é aquela pessoa que vai comprar algo. Ele vai te proporcionar algo. É diferente. Entende? Então, eu sempre troquei presente por viagem, por exemplo. 1000 vezes. Em vez do material, a experiência de fato. Em si, porque ela ensina. Claro. Eu aprendo a cada passo, entende? Então, esse fato de eu ter ido para o Canadá, as pessoas que eu conheci e eu mantenho contato até hoje, o que eu aprendi. Eu fui muito mal no vestibular em Química. Mesmo passando em engenharia química na primeira tentativa. Mas tudo bem. Porque eu comecei a aprender química orgânica em inglês. Aqueles nomes todos, montagem. E depois eu tive que trazer tudo para o português. Então, a experiência que eu tive, não tem dinheiro no mundo que pague. Até porque eu já estava ficando mimadinha já. Então, já tinha alguém que arrumava a minha cama, que fazia a minha comida. E tava bem confortável, entendeu? Quando você se permite sair... Não tinha ninguém para fazer por mim. Ninguém para cuidar do meu dinheiro. Ninguém para nada. Então, ou você aprende, ou você... Tem 2 opções. Ou aprende, ou aprende. Sim. Ponto final. Então, foi maravilhoso. Dali, eu não voltei para Foz ainda. Eu finalizei o terceirão no Marista, em Londrina. Nessa época, eu estava morando em um pensionato só para meninas. Ia pro colégio, estudava, vestibular. Muito peso. Ganhei um peso danado. Foi incrível essa época. Como consegui engordar nessa época? E eu sei que chegou no final do terceirão, eu fiz o vestibular para engenharia química. Passei, tinha que ir para Toledo. Falei, não vou, não quero, não sei onde fica, não conheço, não vou, não fui. Então, vou fazer mais um ano de cursinho, vou estudar. E eu fiz meio ano de cursinho em Londrina mesmo. Aí, não mais no pensionato. Enquanto eu estava no pensionato, vou deixar aqui um grande agradecimento, inclusive. Eu fui desenvolvendo depressão, muito estudo, pouco contato social, isolamento, né? Vamos dizer assim. Sim. E minha mãe percebeu, nós fomos tratar. E eu tinha uma amiga na escola chamada Dani Pimenta. A Dani morava com a mãe e a irmã, o pai dela era falecido. E um dia ela virou pra mim e falou assim, por que você não mora com a gente? E literalmente eles abriram a... Veja, uma pessoa que vai de Foz do Iguaçu pra lá, ninguém conhecia história, ninguém conhecia família, nada. Elas abriram a porta... Pra te receber. Pra me receber. E eu morei com ela um tempão. Juro pra você. Assim, tem coisas que na época talvez eu não conseguisse enxergar o tamanho do livramento que ela trouxe pra minha vida. Porque no caminho que eu tava não ia dar bom. Porque lhe trouxe companhia, lhe trouxe, né? Tudo. Te acolheu família, como parte, claro. Refeição com mais pessoas junto comigo. Porque eu comia sozinha, eu acordava sozinha, eu dormia sozinha, eu estudava sozinha. Era o dia inteiro sozinha. E o foco era estudar. E estudar. Eu estudava muito, inclusive. Mas e aí? De que forma que você mede isso? Essa ação da sua amiga? Hoje? Tem preço. Entende como são as experiências da vida e não as coisas? Enfim... Será que eu faria isso por alguém hoje? Entende? Olha o tamanho. Foi sensacional. E até hoje eu vou pra Londrina, a gente marca, vamos pro bar, vamos beber, vamos se encontrar, colocar o papo em dia. Não nos falamos todos os dias, mas cada vez que a gente senta é como se fosse ontem nosso último encontro. Pega sempre. Mais um cafezinho aqui. Enquanto isso, ó, você que está nos assistindo, não está inscrito no canal ainda, se inscreve para acompanhar mais histórias como essa da Nay. Deixa seu curtir, comenta aí pra gente quem que você quer, qual história você quer ouvir, quer acompanhar aqui no VegCast. E seguindo, quando é que você volta para Foz? Eu volto para Foz nessa história toda. Eu sei que quando eu fui fazer cursinho, a minha mãe meus pais locaram para mim uma kitnet. Bem do ladinho do cursinho, para eu poder ir e voltar. E como era noite, a aula, era perigoso, né? Tinha que ser algo assim. Mas eu adorava a kitnet. Você entrava assim, tinha um banheiro. Aí, na parede do banheiro, do lado de fora, óbvio, tinha
geladeira, pia, fogão, mesa, cama, guarda-roupa, televisão e armário para as louças. E acabou, e era isso. Eu adorava lá. Minha prima me fazia muita companhia nessa época, Fer, também estava estudando para vestibular. Eu sei que quando chegou na metade do ano, eu caí na bobeira de falar para minha mãe assim: eu acho que eu vou fazer administração. Sabe aquela história de quem não sabe o que quer? Essa é a minha história. Eu faço parte dessa estatística aí. Porque eu realmente não sabia. Se me perguntasse o que eu gostava, eu sempre fui muito bem nas exatas. Gostava muito. Tinha dificuldade para lidar com gente. Eu sempre fui muito envergonhada, muito para dentro, muito... Introvertida. Apesar de sempre gostar de ser diferente. Sempre gostei de ser diferente, mas não gostava de chamar a atenção. Autêntica. Gosta de ser autêntica, de manter essa particularidade, essa coisa ímpar. Eu tenho dificuldade de ser igual, de fazer parte. Não me coloca no uniforme, me mata, sabe? Enfim. E aí eu sei que eu fiz o cursinho, falei pra minha mãe que queria fazer vestibular. Ela falou: ótimo, porque a administração tem Foz. Recolhe tudo e volta pra casa. E foi assim. Isso que ano? 2006. 2006. Recolhe tudo e volto pra casa. E foi o que eu fiz. Fechamos tudo, encerramos tudo e eu voltei pra Foz. Quando eu cheguei aqui em Foz, aqui começa a parte empreendedora. Ótimo. Porque, veja, eu acompanhei o Over, mas não de dentro. Claro. Eu acompanhei Teve um momento, lógico, de perto. Tava dentro, literalmente dormindo. Sim, mas eu não estava... Não estava ativa. Isso, não era uma parte profissional ali. Claro. Quando eu voltei pra Foz, eu tinha 17. Sabe aqueles quiosques na Brasil? Lembro. Meu pai conseguiu, e aqui conseguiu, eu já explico, numa licitação, locar um daqueles. Sabe, ter direito a um daqueles? Poder trabalhar, montar algum negócio e poder trabalhar. Exato, eu digo conseguiu porque ele não foi a pessoa que deu o maior lance pelo ponto. Ele, inclusive, não sei se foi o menor ou o segundo menor, mas todos os outros que deram lances maiores não tinham a documentação correta. Entendi. E eram aquela caralhada de documentos. Sim. E aí ficou pra ele. E ele falou: ótimo. Eu vim pra Foz, ele montou um café. Então, locou máquina de café expresso. Como é que chama? Expositor, que mantém quentinho. Montou Estufa tudo. Ali, montou de tudo. Salgados. Exatamente. E falou: vai trabalhar. Me deu uma empresa. Meu pai me deu uma empresa com 17 anos. Caramba. É louco, porque o Nico tem 9. É tipo, daqui 8 anos... Consegue imaginar a confiança que tinha em mim pra fazer uma coisa dessa? Hoje eu enxergo dessa forma, porque na época era tipo, ok, vamos. Né? Eu não via com os olhos que eu vejo hoje. Sim. E aí eu fui trabalhar. Ali eu tive meu primeiro contato com controle de estoque, com colaborador, tive uma funcionária ali. Quando eu comecei a fazer estágio na Itaipu, eu não podia mais passar o dia todo ali. Então eu trabalhava 6 horas na Itaipu e a colaboradora ficava ali por 6 horas. De organizar financeiro, de fazer pedido. Aí entendi uma microempresa funcionando e rodou. Talvez te preparando... Talvez essa foi a primeira escola... Talvez. Adoro. Olha a visão do seu pai, que legal, cara. Eu tô dizendo, cara, ele é foda. E meu pai é sensacional. Desculpa, não sei se pode. Tá tudo certo. Meu pai é sensacional. E ali eu comecei a trabalhar. Nesse meio tempo eu fiz cursinho no CAESP. E no final do ano passei em administração aqui na UniOeste. E comecei a cursar. No primeiro ano eu trabalhava só no quiosque. No segundo ano eu já comecei o estágio na Itaipu. Não sei, em algum momento eu comecei estágio na Itaipu. Inclusive, meu pai tinha muita vontade que eu fizesse o concurso. E eu passasse no concurso... Na Itaipu. Em qualquer lugar. Eu não sirvo muito pra isso. Você tem que estar em movimento. Velocidade, movimento, saídas alternativas, inovação diferente. O seguir o caminhozinho é difícil pra mim. Eu tenho dificuldade com isso. E aí... Bom, eu sei também que enquanto eu estava ali no quiosque, eu voltei para a Virtuosa. A Virtuosa não estava mais na Tarobá. A Virtuosa já estava na República. E quando eu entrei na escola, fui lá para conversar, entrei na escola e encontrei a Carminha, que é a irmã do William, na secretaria. Eu falei: Carminha, quero voltar a fazer aula. Fazia muito tempo que eu não via todo mundo, né? Fiquei 6 meses fora, mais 1 ano e pouco em Londrina.
Aí ela falou, ai, que legal, olha o professor aí. Casei. Casei. Conheci o El ali, casei, formamos uma família. Então, nessa época foi quando eu conheci o El. Dali do quiosque eu fiquei, fiz o meu contrato na Itaipu, cumpri o primeiro ano, foi renovado para o segundo ano de contrato. O segundo eu não cheguei até o fim, porque não tinha muito o que fazer, o que aprender. E eu fui me tornando uma pessoa preguiçosa. Veja, eu tenho muita energia, eu sou ligada no 220. Às vezes eu fico até correndo atrás do rabo, meio que sem direção, sabe? Mas tô em movimento. Não que movimento seja progresso. Claro. Ok? Então, às vezes, eu preciso parar e olhar, peraí, aqui tá errado, vamos lá. Hoje, com um pouco mais de consciência do que naquela época. Mas eu não finalizei o meu segundo contrato. Eu saí antes. E aí, eu saí e voltei direto pro over. Voltei pro over. Vendemos? Acho que vendemos o direito ao ponto ali, da né? licitação. Exatamente. Okay. Na verdade, meu pai que fez tudo isso. Meu pai. E aí, voltei direto pro over. Então, vamos ajudar aqui. E acho que depois da faculdade, não sei te dizer bem a questão do timing ali. Depois da faculdade, eu e o El ficávamos na madrugada lá no over, até a minha gestação. Eu não sei quanto tempo foi, mas eu sei que a gente ia pra lá às 5, tomava café, um lanchinho. Aí ali por 10, 11, meia-noite, a gente almoçava um lanchinho. Ali por 4, 5 da manhã, a gente jantava um lanchinho. Então foi uma época muito produtiva, né? Muito produtiva. Mas ali eu aprendi muito. Porque hoje o que eu tenho que fazer exige o conhecimento que eu adquiri naquela época. Quer queira, quer não. Por exemplo, o Lucas do Caixa. Você conhece o Lucas? Claro. O Lucas me ligou esses dias, a mulher dele estava com um problema e ele falou, eu preciso ir embora. E eu falei pra ele, me dá 10 minutos. Em 10 minutos eu tô aí, o El tá chegando com o carro, eu vou pegar o carro e eu vou. E eu assumi o Caixa e eu fiquei ali até as 3 da manhã, era uma quarta-feira, se não me engano, o horário de fechar é 3, fechamos, cheguei em casa já era umas 3h40, mas hoje eu consigo ter a visão da prática para poder gerir o todo. Claro. Entende? Então, eu acho que todas as funções da empresa, a cozinha é a que mais me encanta. É a que eu mais gosto por conta dos processos. São muitos processos e eu amo processos. E é todo um método, né? Tudo ali dentro tem método para tudo. Tem. Não está documentado por enquanto. Eu tô, inclusive, nesse momento, eu tô formatando a franquia do Over. Ótimo. E a intenção da franquia não é... a intenção primária da franquia não é expansão. Porque, na verdade, o que eu preciso hoje é padronizar. É documentar, é ter uma forma de que isso seja passado da forma certa e que seja contínuo, certo? Não perca a identidade, principalmente do processo de fabricação, porque mantém qualidade, mantém, né? Enfim, tudo. Eu acho que a identidade, o que levou hoje a empresa a ser o que é de fato essa identidade, principalmente molho, qualidade dos produtos entregues, o padrão de tudo que é colocado ali dentro. Inclusive da experiência, né? Porque não é só a comida, não é só o produto, não é só o molho. É a vibe. Lembra a vibe do café com passado? A mesma coisa. É a vibe. O que eu quero saber de ti é como é que foi esse processo de se tornar mãe daí? Você estava nesse processo ajudando ali no Over já? Nós estávamos lá na madrugada. E aí, teve o período seu de gestação que aproximou, é lógico. E aí, então, eu passei a trabalhar durante o dia. Ótimo. Certo? Parte bastidor, que é administrativo, exatamente. Essas coisas. Na verdade, a gente faz tudo acontecer. Porque, por exemplo, os molhos que são vendidos lá a partir das 17, eles são produzidos durante o dia. Tu auxiliava nisso também? Né? Chegou a auxiliar em algum... tudo ali, tamo ali. É compras, é tudo. Caramba. É boleto. E por muito tempo eu vi tudo como um bloco só. Entendi. Então eu demorei para desmembrar o que é o que, para olhar cada parte separadamente e conseguir trazer melhorias para todos os pontos. Foi difícil conciliar esse momento mãe e tocar o negócio, vamos dizer assim? Estar no negócio? Vamos começar assim. Eu não programei a minha gestação. Melhor coisa que aconteceu na minha vida, sem dúvida nenhuma, mas não foi planejado. Eu tinha 24 anos quando eu engravidei. Não sabia nem cuidar de mim, Rafa. É cuidar de uma criança. Eu que não sei cuidar do meu cabelo, que eu sigo jogando bola, entendeu? Eu tenho dificuldade de dizer assim, por favor, não manda uma menina. Não manda uma menina, pai. Porque tadinha, ela vai sofrer tanto para aprender, porque eu não vou saber ensinar, entendeu? Eu sei que
O Nico nasceu e foi uma mudança muito grande. Eu tive muita parceria do El nessa época. Porque sono e fome são duas coisas que me tornam primata. Eu deixo de raciocinar, eu não consigo. E não é simples você sentir sono e fome ao mesmo tempo e não poder cuidar de si e cuidar de outro, entende? É pesado. É lindo quando você olha pra trás e vê consegui. Claro, é maravilhoso. Claro. Mas é que é fácil? Não é. E eu preciso muito do meu sentimento, até hoje eu sou assim, do meu sentimento de produtividade. Então, se eu não estou... Eu posso estar produzindo horrores. Mas aqui não quer dizer se eu estou produzindo ou não. Claro. Eu preciso sentir que eu estou produzindo. Claro. E não é sempre que eu sinto. São coisas específicas que me geram esse sentimento. E quando o Nico nasceu, passar 4 meses sem trabalhar foi um desafio. Você se sente improdutiva nesse momento. Improdutiva é uma forma bonita de dizer inútil, né? Porque a minha utilidade foi embora. A minha utilidade... Mas, não precisa concordar. Não, mas eu digo assim, foi um momento que você estava dando atenção ao seu bem maior. Precisou se ausentar ali esse período para... Concordo. E você retorna o na Nico, sequência? com 4 meses eu voltei a trabalhar. Bom, porque assim, 4 meses. Tô de volta. Pra mim, me disseram assim, ó, você não pode comer feijão nos 3 primeiros meses. No primeiro dia do 4º mês eu comi feijão. Porque 3 não podia, mas pronto, acabou. Entendi. Entende? Então 4 meses acabou. Vou voltar a trabalhar. Mas eu não conseguia produzir. Senta pra fazer a planilha. Para de 5 em 5 minutos. Eu não tenho como cuidar de 2 coisas bem cuidadas. Eu sou sistemática, eu sou crica, eu sou chata. Uma coisa de cada vez. Segue a linha de raciocínio, segue o planejamento. Eu faço uma lista de coisas pra fazer. Por que eu adoro trabalhar em sábado, domingo e feriado? Porque ninguém coloca mais coisa na minha lista. Eu só tiro, entende? É bom, dá uma satisfação. E um item de cada vez. Eu sou assim. E, no caso, eu não conseguia fazer as 2 coisas ao mesmo tempo. Nico tinha 6 meses, eu tive uma grande ideia. Gente. Falei, mãe, já sei. Você me ajuda. Você fica meio período com o Nico. Eu trabalho meio período. Eu fico com ele outro meio período. E aí você trabalha meio período. Olha que ideia genial. Gente, pior coisa que eu fiz pra mim e pra ela. Porque... o trabalho dela começava e não terminava. O meu também começava e não terminava, porque não dava tempo de fazer o que tinha que ser feito. Ninguém produzia mais nada. E não era só eu não produzindo, já era todo mundo não produzindo mais nada. Mais uma pessoa para não produzir. Exatamente. E aí o Nico tinha 11 meses. O Nico não engatinhava. Ele tinha 11 meses e não engatinhava. Era fevereiro, minha mãe viajou pro carnaval. Eu falei pro El, vamos lá visitar o colégio. O El dá aula de música no Monjolo, certo? Falei, vamos lá, vamos ver como é que funciona. Tem lá berçário. Dá um jeito de colocar... Que são 4 horas. São 4 horas que eu vou poder produzir. Eu vou poder produzir, isso é maravilhoso. Mas minha mãe não sabia, né? E, inclusive, ela não gostou quando eu fiz a matrícula do Nico. Mas em 2 semanas ele engatinhou, daqui a pouco tava andando. Gente, tinha 3 professoras no berçário do Monjolo naquela época para 6 crianças. Sentadas no chão, batendo palminha o dia todo. Olha a coisa mais linda, era isso que ele queria, era o que ele precisava. E é triste falar, mas não era o que eu queria dar, né? É realidade. Nossa, eu tenho tanto... Cara, como mãe se martiriza, eu tenho tanto peso na consciência de tudo que eu fiz. E eu tento olhar com amor e dizer, eu fiz da melhor forma que eu pude fazer. O melhor que eu tinha dentro de mim eu coloquei pra fora, mas não era tão bom o melhor, não. Era... Não, mas era o que... limitado esse melhor aí. Mas era o que você podia. Exato. Naquele momento. Então, tentar trazer um pouquinho de compaixão a esse olhar, né? Mas não quer dizer que não seja pesado no momento de passar por cada desafio. E depois que o Nico voltou iniciou a escola, aí eu comecei a trabalhar ali aquelas 4 horas. E até hoje a gente consegue manter uma rotina em casa que é de intercalar. Claro. O Nico continua estudando à tarde. É o último... Quero só ver o que eu vou fazer com essa criança ano que vem, de manhã. Porque ele leva 2 horas, mais ou menos, pra alma baixar no corpo, assim, quando ele acorda. Fazer o download. Demora ali. E ele vai ter que estudar de manhã ano que vem. Mas até hoje, ele fica em casa com o El pela manhã. O El trabalha em casa pela manhã. Os 2 vão pro Monjolo à tarde, então eu trabalho à tarde fora também. E à noite o El ajuda no over e trabalha, vai pro bar, vai tocar, vai fazer a parte musical dele. Claro.
E eu tô em casa com o Nico. Então, até hoje, a gente tem esse intercalado. O Nico tá com o El de manhã, comigo à noite, e na escola à tarde. E nunca precisamos deixar ele o dia todo lá. Tá? Gosto muito. E eu tenho muita vontade de deixar ele lá, porque tem muita atividade, é muito legal. Por outro lado, almoçar junto é bom, sabe? Tá ali, eu sento à noite pra trabalhar, ele tá sentado no sofá, eu tô aqui na mesa. Então ele fala, olha esse vídeo a cada 5 minutos. E você pode parar pra olhar aquele vídeo, entende? Tem essa facilidade, Tem contato. Claro. Tem conexão. Claro. Eu gosto disso. De ele passar meio período na escola e tá sempre com alguém, de alguma forma. Hoje ele continua desde os 2 meses do Nico. Quando ele tinha 2 meses, eu retomei com a banda. Eu tocava com a Blush na época. Foi muito engraçado o dia que eu cheguei na banda. Eu falei assim, gente, no ensaio lá em casa, preciso falar uma coisa pra vocês. A Lia falou, tá grávida. Eu falei, tô. Ela falou, o quê? Eu falei, é isso mesmo, tô grávida. Jogou brincando e era real mesmo. Eu fiz o último som que eu toquei foi com a Lia e a Lu na Fundação Cultural. Foi na terça, se eu não me engano. E o Nico nasceu na quinta, alguma coisa assim. Nasceu na quinta, o Nico nasceu na quinta. Alguma coisa assim, tá? Mas foi logo ali pertinho. Caraca. E com 2 meses, eu retomei a banda. Então, eu tava na casa da minha mãe, deixei ele dormindo lá. Tanto que a gente nunca comprou berço de madeira e tal. Era aquele burigoto que desmonta, monta. Porque leva onde quiser. Exatamente. Praticidade. Eu levei pra casa da minha mãe, eu dei uma mamada meia-noite. Eu fui pro bar, eu deixei, tirei do outro seio o mamar das 3 e eu voltei antes das 6. Resolvido. Foi a primeira noite que eu voltei com a banda. Deu tudo certo. E até hoje, uma vez por semana, ele fica fora. Então, hoje eu retomei, depois de alguns anos parada. Fui convidada pelos meninos da banda Only Roll pra entrar pra banda. E eu retomei esse hobby. Mais pela minha saúde mental. Pra você, a música é um escape mesmo, né? É onde você se permite... É onde eu... Não é que eu me permito, é onde eu consigo desconectar. Entendi. Porque, veja, eu entendi que trabalhar manhã, tarde, noite, madrugada não ia funcionar. Ano passado, eu não tirei folga. Eu não tirei folga. Eu fui do começo do ano e eu fui parar dia 20 de janeiro. Não, desculpa, dia 8 de janeiro. Agora. E aí é lógico que deu ruim pro físico, deu ruim pro mental. Desandou o todo. Mas eu perguntei pra minha mãe esse ano, falei, mãe, você nunca folgou? Porque eu percebi que a gente trabalha de segunda a segunda e não tem folga. E todo mundo na empresa tem uma folga por semana. E a gente não tem. E aí, para surpresa de quem tá acompanhando, se você pensa em ser empreendedor para trabalhar menos, conta essa novidade pro pessoal que tá acompanhando. Gente, não tem folga. Não tem esse negócio de uma folga remunerada na semana. Não existe. Trabalha um pouco mais, né, Nai? É bem isso. Eu ainda falei pra ela, domingo é um dia que eu trabalho bastante. É o dia que eu tenho que organizar a escala de todo mundo, checar relógio ponto pra ver se tá tudo ok. Então, eu falei pra ela, faça o meu trabalho no sábado e eu faço o teu no domingo. E aí eu folgo no sábado e você folga no meu. Olha que lindo, gente. Que genial isso. Vocês duas... Nós duas podemos ter uma folga. Desfrutar também. 30 anos de empresa. É o primeiro ano que a gente tem uma folga na semana. E a história de você ter ido para uma... Eu não sei se convém falar o nome, mas tudo certo? Se achar que convém, tá tudo certo. Não, tranquilo, aberto. De coaching. A empresa... Eu queria que você contasse isso pra gente entrar na história... Ali concluir com a jornada do Over. Vou te contar, então. Vou te contar. Eu, aqui em Foz... Na verdade, a minha mãe trouxe isso pra minha vida. Minha mãe fez um curso... Um tal de Eneagrama, que eu me apaixonei depois. Mas... Ela fez e ela dizia assim, você precisa fazer, porque é bom. Eu dizia, tá, não quero, obrigada, né? Aquela coisa toda. Não, filha, vai lá, eu pago, tal. Eu falei, não, mãe, não quero, não preciso, obrigada. E eu sempre gostei tanto de estudar que eu não sei por que eu recusei tanto isso. E até que um dia ela encheu o saco e falou, tá bom, eu não insisto mais. Mas se eu tivesse o conhecimento que eu aprendi agora com a tua idade, a minha vida teria sido muito mais leve. Falei, bom, agora que você não vai mais insistir, talvez agora eu quero. Né? Talvez agora faz sentido. E fui conhecer o que era. Não sabia nem o que ia ter, né? Mais perdido que surdo-domingo. Mas normalmente na minha vida as coisas acontecem assim. Eu não sei o porquê que eu estou no lugar que eu tô, fazendo o que eu tô fazendo, e eu só vou entender depois. Claro. Mas tudo se encaixa. Eu não sei. Eu chamo de caminho do coração. Caminho de Deus. Ele vai colocando ali, você não precisa compreender. Se eu quero a paz que excede o entendimento,
né? Eu não posso querer entender cada passo. Confia, baixa a cabeça e... Entrega de verdade. Vai, né? Vai. Só vai. Abre, exato, abre o coração. E eu fui. Gente, que coisa maravilhosa. Quer dizer, foi horrível, foi péssimo, foi... meu Deus do céu. Foi muito triste entender que eu era igualzinha ao meu pai. Hoje é vida... Eu não sei como estaríamos eu e meu pai, eu e minha mãe, eu e o El, eu e o Nico, se eu não tivesse começado aquela caminhada de Enneagrama. Porque depois do N, eu preciso trabalhar com isso. Eu quero muito... É um propósito, entende? É uma coisa muito forte. E aí, ali dentro do Enneagrama me falaram do coaching integral sistêmico. Porque dentro do N nós estamos emoções. Claro. Certo? Qual era o diferencial do coaching integral sistêmico? Era a palavrinha integral. Que unia razão e emoção. Falei, cara, desse negócio de emoção aí eu tô gostando, né? Vou. E eu... comprei uma formação caríssima. Ajuda da minha mãe, sempre. Com a ajuda da minha mãe. Comprei a formação sem saber bem o que era. Na verdade, sem saber nada do que era. Gente, que vergonha. Eu tomo decisão na vida assim. É pelo coração. Gente, eu não sei o que eu tô fazendo, mas depois funciona. Eu não consigo explicar na hora, mas eu queria muito. Foi pra Curitiba, eram 2 módulos, 2 meses. Um mês de diferença entre um e outro. E eu fiz aquela formação e dizia pro El, eu quero trabalhar com isso. Eu vou fazer assim, eu vou fazer assado. E eu voltei da formação, do primeiro módulo, já aplicando. Entendi. E já trabalhando com aquilo. Sem entender que, na verdade... Cada passo que eu dou na minha vida é onde eu tenho o direito de ajudar alguém na vida dela. Então, quando você fala, vamos contar aqui sobre experiências de pessoas, faz muito sentido pra mim. Porque se eu não passei... Você não pode nem falar sobre. Eu não posso abrir minha boca, eu não posso nem dizer que eu imagino. Nossa, eu imagino como é mentira. Imagina nenhuma. Nada, Nenhuma. Então, assim, essa vivência foi muito louca. E eu fiz o N em 2016, a formação em 2017. E aí, no segundo módulo da formação, eu tinha R$400. E ofereceram lá o pacote todo. Tipo, chamado Golden Belt, né? Todos os cursos, desde business, oratória, enfim, e diversos, inúmeros cursos. Aí eu falei, olha, eu tenho R$400, eu posso dar de entrada? Claro, pode. E eu deixei aqueles R$400 e voltei pra casa pra tentar arrumar o restante do dinheiro. Cara, é muito louco isso. E deu tudo certo, e funcionou. E eu fiz até o final, me formei em 2018, tenho certificado de conclusão e tenho muito orgulho dele. Porque a cada curso, a cada passo, não é só conhecimento. Não é o que eu tô aprendendo ou o que eu estou fazendo com o trabalho a partir daquilo. Pelo contrário, era o que estava sendo desenvolvido dentro de mim. Eram as mudanças internas que estavam acontecendo, era o aprendizado, o tamanho da consciência que eu fui criando. Então, quando falam de coaching, que tem preconceito com coaching, eu respeito. Eu entendo também o motivo, tá tudo certo. Mas o que essa profissão trouxe pra minha vida... Te agregou muito valor. Pelo amor de Deus, posso te dizer com a boca cheia hoje que eu amo e que eu honro meu pai. Posso te dizer com a boca cheia hoje que eu tenho parceria com a minha mãe, que eu a amo, que a gente consegue se entender. Coisa que nem sempre foi possível. Sabe, toda a evolução que eu trouxe pro meu casamento. O Nicolas, gente, coitado daquela criança. Meu Deus, o que ele passou até eu começar a me entender. Entende? Poxa, de verdade, existe uma vida antes e existe outra vida depois. Foi maravilhoso. Então, cada um com a sua experiência dentro, né? De tudo nessa vida, enfim. Pra mim foi maravilhoso. E eu voltei da formação e comecei a trabalhar com isso. Devagarzinho eu fui deixando... E a minha mãe, veja, a pessoa que eu estava deixando sozinha dentro do over pra trabalhar com outra coisa era a pessoa que mais apoiava. Vai entender. Sempre acreditaram ali. Sempre. E eu comecei a desenvolver, fui trabalhando devagarzinho, um passo de cada vez, e fui vendo tudo acontecer ao meu redor. E é muito louco, porque eu costumo dizer que quando você tá no caminho certo, você não precisa fazer muita força para desenvolver. Você não precisa ir na base do suor, do desgaste. Não precisa doer. Meio que tudo se encaixa, tudo vai fluindo. E foi caminhando. E eu não precisava me martirizar ou me acabar. Não, aquilo foi se construindo na minha frente. O caminho
Ei, O rapaz. VEG, ó, o VEG. Exato. O caminho foi sendo trilhado, foi sendo criado à minha frente. Eu fui dando um passo depois do outro. Até que eu aprendi que, na verdade, eu tinha que dar o passo primeiro. Que depois que eu levantasse o meu pé e estivesse chegando lá, que na minha visão, Deus ia colocar o chão embaixo. Ótimo. Entende? Mas é difícil. Esse negócio às cegas, essa tal de confiança é difícil. E eu sei que eu fui desenvolvendo e eu tinha um sonho. Quando eu terminei o primeiro módulo, foi feito no Hotel Mabula, em Curitiba, o primeiro módulo da formação, eu encontrei a Nebraska na escada. Nebraska era mulher, esposa, a esposa do Sidney, que foi meu treinador. E eu perguntei pra ela assim, como é que eu faço pra fazer isso que ele tá fazendo? Eu quero fazer isso, eu quero trabalhar com isso. E ela riu, eu imagino, como não foi engraçado pra ela na hora. Ela falou assim, calma, um passo de cada vez. Termina a sua formação. Então, meu sonho, desde o primeiro momento, era ser aquela pessoa que estava levando para a vida dos outros aquela transformação toda que eu estava vendo. Que papel divino. Que profissão divina. E eu queria aquilo para mim. Deixei claro para a empresa que eu tinha intenção de trabalhar para a empresa. Sempre gostei muito. Tenho muito amor por todos e por tudo lá dentro, até hoje. Em 2020, em janeiro de 2020... a empresa me ligou, dizendo que eles estavam programando a abertura da sede de Foz e me oferecendo o cargo de treinadora aqui em Foz. Olha aí. Bora! Comecei o processo de admissão em janeiro, terminei em junho. Ai, foi sofrido. E em junho em março veio a pandemia. Então, janeiro a junho, março veio a pandemia. Em junho eu entrei para trabalhar e construí um sonho. Eu realizei um sonho muito grande na minha vida. Passo a passo. É por isso que eu digo degrau a degrau. E às vezes a gente não entende o porquê de tanta dor, porquê de certas coisas, as portas que se fecham. É caminho, ele não é uma linha reta. E não é só pra cima também. Você sobe 2 degraus, desce 1. Depois que você desceu mais 2, ok, recomeça. É como dieta. É sempre um recomeço. Mas hoje eu consigo fazer muito mais fácil a dieta que eu faço do que eu conseguia 5 anos atrás. Porque eu comecei, errei, parei... Eu comecei de novo. E aí eu dei um passinho a mais. Da terceira vez eu consegui dar meio passinho a mais. Parei tudo, voltei lá no início. Da quarta vez... E assim vai. É meio passinho. É um degrauzinho. É um pouquinho, de pouquinho em pouquinho. Então hoje eu consigo fazer muito melhor do que eu fazia antes. Por não parar. Quer dizer, sim, eu paro e recomeço. Eu paro e eu recomeço. Mas tem momento pra tudo. Tem momento que eu não tô no clima que é pra fazer dieta. Não vou. E não tem crise que vai fazer acontecer. Porque não é pra ser... E tem momentos que é super fácil, é super leve, vai na facilidade. O negócio deslancha, literalmente. É por isso que eu digo que tem tempo pra tudo. E às vezes eu fico encucada com essa questão do tempo, porque eu sou devagar. Eu queria fazer um monte de coisa, eu tenho um monte de plano, um monte de sonho. E eu dou um passinho de cada vez, e aquilo me irrita. Tem tempo. E essa migração, porque houve essa, vamos dizer assim, essa última migração, esse último movimento, que é onde... surge ou é gerado essa oportunidade para você estar à frente da operação do Over. Isso aí foi muito louco. Eu quero que você conte um pouco para nós. Não sei se eu posso contar a verdade. Não, eu quero que você conte o que você achar que tem que contar. E para você que tá de casa, não deixou ainda aquele like esperto, Nay? Por favor, deixa um like, Deixa o like aí. Por gentileza. Como é que foi isso, assim? A gente até tá caminhando agora, tá na nossa reta final. Tá bom. Eu sinto que esse 60 minutos ele vai ter que virar, tipo, 120, talvez. Eu falei pro Rafa, eu confesso. Eu falei pro Rafa quando a gente começou, olha, se são 60 minutos, ser regrado. Quando você vê que eu tô me perdendo, por favor, me puxa de volta. Porque quando eu começo a falar, não para. E é gostoso falar da nossa própria história, não é não? Tem coisa melhor? É gostoso verdade. Demais, gente. Eu sou fã. Enfim, eu sou fã. Vou contar, então. Bora. Eu finalizei o meu contrato com a Febracis em junho de 2021. E aí, em junho de 2021, eu sou na sexta-feira. Na segunda, eu fui contar pros meus pais, né? Eu falei, olha... Não tô mais lá, vou continuar trabalhando como eu trabalhava aqui antes, tudo normal. Já tinha fechado o escritório, eu tinha um sonho de ter um escritório com o nome na porta. Sério, eu tinha um sonho muito grande. Não sei pra quê, puro ego, construí, fechei. Puro ego. Mas foi lá, foi realizado, tenho fotos. Foi realizado e fiz bastante coisa ali dentro. Tenho carinho e orgulho pelo espaço, pelo tempo. Pelo que foi construído ali. Fico contente. Enfim. E aí eu finalizei o contrato com eles e fui avisar. Nossa, eu fiquei triste.
Enchi a cara no final de semana. Foi péssimo. E aí, na segunda-feira, eu avisei minha mãe. Fui avisar meus pais, né? Ó, não tô mais lá, tá? Mas vou continuar fazendo aqui, de certa forma. E aí, eu ouvi deles assim, olha, tá mais do que na hora. Aí a gente não consegue mais. Rafa, minha mãe tem mais de 60 anos. Ela ainda sobe no telhado pra limpar gordura. Ela bate a vape no estacionamento. Entende? Hoje, por exemplo, a nossa moça da limpeza, a zeladora que cuida durante o dia, ela não tá bem, eu acredito que seja dengue. Ela foi pro posto pra ser atendida. Adivinha? Sua mãe tá na função. Exato. Eu entendo que ela precisa, mas não mais por obrigação. Minha mãe não vai ser aquela pessoa que vai parar de trabalhar. O pai dela, com 90 anos, quer renovar a carteira de motorista. Ele é caminhoneiro. Vô, não dá, vô. Não dá, não dá. Sabe quando não vai? Não tem mais como. Ela só vai parar quando ela quiser parar. Eu não vou tirar isso dela jamais. Jamais. Porque eu sei que ela vai adoecer sem trabalhar. Então, quando ela não tá viajando com o meu pai, ela me ajuda na empresa, certo? E quando ela tá viajando, dou sequência aqui sozinha. Mas nesse processo, eles abriram mão. Então, eu passei a arrendar a empresa. Na verdade, em junho, nós acordamos um arrendamento. Mas eu teria até dezembro para organizar a empresa primeiro, para o arrendamento começar em janeiro. Ótimo. Então, o que eu faço? Eu pago o arrendamento para eles, que é a aposentadoria deles. Vai viver, sabe? Desfrutar depois de tudo que oportunizaram a vocês. Gente do céu, não foi pouco. Você consegue imaginar o tamanho da honra de poder entregar para eles e dizer assim, com todo amor, obrigada? Porque aquilo ali é fruto do que eles mesmos construíram. E sinal que a continuidade está dando certo. Exato. Né? Não é uma coisa que se perdeu. Ai, maravilhoso. Maravilhoso. Enfim, hoje eu arrendei a empresa. E a minha mãe continua comigo, meu pai também. Meu pai é aquele que eu vou ligar e falar assim, pai, tá com tempo? Ouve, pode me ouvir? Olha, aconteceu assim, 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 eu tô em dúvida aqui, eu tenho dúvida só. O que você pensa sobre isso? Me dá a tua visão, porque o que ele tem de experiência, eu vou levar muitos anos para adquirir. Concorda comigo? Não tem como, não tem. E a minha mãe é mais a parte prática, no dia a dia. Mãe, preciso de ajuda aqui, ali, hoje tem isso, hoje tem aquilo. Então, todo dia de manhã, como é que tá hoje? O que tem para hoje? Vai, corre, vem, faz, leva, busca. Ela é incrível nisso. Mais prática nisso. Tá? Exatamente. E aí eu posso, então, dar um olhar um pouquinho mais especial para a parte financeira que é que eu faço. Gerir pessoas, que eu tenho dificuldade, mas é o que eu faço. A minha maior dificuldade no gerir pessoas é, enquanto eles estão trabalhando, eu tô dormindo. Enquanto eu tô trabalhando, eles estão dormindo. A comunicação é muito difícil. Os horários desencontram. Eu preciso sentar e fazer um planejamento. Isso eu preciso organizar. E eu queria ter feito esse final de semana. Mas eu não fiz. Eu levei o Nico no cinema. Tive momentos em família. Foi exercer o lado mãe. Exatamente. Ótimo. E não fiz. Mas tá aí algo que eu preciso... E todo momento, quando você conversar comigo, eu vou ter algo a ser organizado. Pra poder fazer. Porque não tem como tá bom. Entende? Sempre pode melhorar um pouquinho. E melhorar mais um pouquinho. Tanto que eu falei pra minha mãe, eu quero em julho tirar alguns dias, vamos pra praia, tomar frio lá na praia. Olha que delícia. Em vez de passar frio em Foz, passar frio lá. Tu comentou dessa parte de implantar, de estar formatando ela para o modelo de franquia. A gente comentou ali que o Wesley também gerou toda essa parte de comunicação ali para você. Ele e tal. abriu, inclusive. Como é que tá esse processo? Tipo, tem uma previsão, olha, em tal momento isso já está formatado e tal, que talvez abra oportunidade para pessoas buscarem o Over como um negócio. Você tem Rafa, isso já? Eu vou dizer para você que eu não quero ter isso. Entendi. Porque me angustia. Se eu colocar uma data, eu vou cumprir. E vai ser pesado. Então eu quero aproveitar o caminho. Eu quero aproveitar o caminho. Eu quero a cada manual, a cada receita de como temperar o mignon. Eu quero fazer com prazer. Entende? Você quer seguir a viagem apreciando a visão. Até porque a nossa intenção principal é trazer leveza pro dia a dia de todo mundo ali dentro. É facilitar o processo que já existe. Exatamente. Ótimo. Exatamente. Então eu não quero pensar dessa forma. Porque a partir do momento que eu colocar uma data... Você vai se cobrar para realizar. Eu vou cumprir. Mas vai ser pesado. Aí talvez não... Tira o lado prazer de estar construindo e vira um fardo. E não só isso. Porque daí vai tirar também o lado prazeroso da banda. Vai tirar o lado prazeroso nos momentos em família. Eu preciso ter isso. Pra mim é saúde mental, na verdade.
É pra minha saúde mental. E se eu pedisse agora para você compartilhar o seu maior desafio enquanto pessoa, na sua trajetória toda, qual que foi o momento que mais te marcou de desafio aí? Você pode Você sabe que são vários, né? Conta um para nós, se você puder. Maior desafio. Que você fala, isso aqui foi marcou a minha história, foi um exemplo de conseguir superar e tal. Compartilha isso com a gente. Rafa, eu vou te falar uma coisa, viu? O que é a nossa visão sobre tudo? Porque hoje... Eu passei dor a vida toda. Quem não passa? Certo? Todo mundo passa dor a vida toda. Mas eu não consigo olhar e enxergar a dor pra dizer aqui foi doído. Uhum. Eu sei onde estão os desafios, mas hoje eu olho tudo aquilo que foi conquistado através do desafio. Então, quando eu olho, eu não consigo ver o peso. Bônus. Você olha o bônus. Exato. Porque, por exemplo, ter ido morar fora não foi fácil. Foi um desafio de se adaptar àquilo que uma vez você tinha sempre alguém te entregando e você passa a ter que fazer por conta. Né? Rafa, eu saía do banho 10 horas da noite e perguntava pra minha mãe que roupa que eu ia colocar. Você entende o tamanho do buraco? Ter que fazer por mim, viver longe das pessoas. Uhum. Eu tenho um quê, né? Claro, eu sou muito emocional, eu gosto muito do eu gosto muito do toque, do abraço, do carinho, eu me sinto cuidada. E lá não tinha. Então, assim, foi um desafio muito grande. Eu lembro que tinha eu não sei dizer qual é a música, tá? Mas tinha uma música do Charlie Brown que dizia: vamos aproveitar nossa vida, temos tão pouco tempo. E eu peguei várias folhas sulfites, eu escrevi essa frase e coloquei na parede do quarto que eu dormia lá, porque é chorar toda noite. Foi um desafio, foi um crescimento maravilhoso. Mas hoje eu só vejo o crescimento. As pessoas que eu conheci, as amizades que eu formei, os vínculos que eu formei, para mim tem muito valor. Mas na época foi difícil. Um outro momento difícil foi no início do meu desenvolvimento. 2016, 2017, passei por momentos muito difíceis ali no casamento. Foi difícil? Foi, mas hoje eu olho para trás e o que eu vejo é tudo aquilo que a gente conquistou através daquela dor. Tem muitos momentos. Mas você sabe que eu sou tão fora da curva. Eu não sigo uma lógica, Rafa. Então, eu vou fazendo, eu vou falando, eu vou entrando em contato para tudo. Isso, o almoço de hoje, tá? Eu não sigo lógica. Eu não tenho... Eu gosto de rotina. Mas quando eu vejo, eu não sigo lógica. E eu vou tanto pelo coração que eu acabo passando pela dor de uma forma mais leve. Sabe? Eu nunca me perguntei por que eu fiz isso. Entendi. Eu não questiono. Eu sei, não sei por quê. De muita coisa. Até hoje eu não sei. Mas uma hora aparece. As respostas vão vindo com a Por que eu entrei no N? Por que eu fui pro coaching integral sistêmico? As pessoas que eu conheci nesse caminho, hoje tudo faz sentido. Porque o que eu faço hoje, eu não estaria aqui hoje. Se não fosse cada um desses passos ali dentro, principalmente a restauração do meu relacionamento com meu pai, a restauração do meu relacionamento com minha mãe e assim por diante. Entende? Na época eu não sabia que era pra isso que eu tava lá. Eu jamais conseguiria estar aqui fazendo o que eu faço hoje se eu não tivesse subido aqueles degraus lá atrás. Então, na época eu não entendia, não. Mas quando você vai pelo coração, assim, e não tanto pela mente, porque se eu te perguntar o que é que você quer pra tua vida, você vai me responder racionalmente o que é que você quer. E é o comum. Mas eu não sei o que eu quero pra minha vida, por exemplo. Eu vou seguindo, o caminho vai se trilhando e as coisas vão acontecendo. Você dá o passo e Deus te coloca proporciona o chão. Exatamente. Porque eu não sei muito pra onde eu tô indo. Se eu quero ter uma franquia pra expandir, eu não sei. Eu tô fazendo. Tá organizado. Vai dar certo? Não sei, se não é meu. Se surgir a oportunidade, você tá preparado. Não é meu pra decidir se vai ser ou não, entende? Não é uma decisão minha. Querer uma coisa... Eu tô me preparando, fiz uma pós em gestão de franquias. Fui estudar, fui entender. Não sabia o que era uma coffee. Enfim, eu sabia nada. Mas eu queria. Perfeito. Então fui. Mas vai dar certo? Não sei. O que é o certo no final das contas? Porque a minha porta fechada talvez seja o meu certo. Vai ter uma janela aberta. Sim. Aquilo é o certo. Sim. E assim...
Bem louco o caminho. Não, e a gente chegou num momento que eu digo que é o momento mais triste desse podcast, que é o momento da despedida. A dor do parto. A dor do parto, mas a gente tem que partir. Eu quero que você faça suas considerações finais, enquanto isso eu vou pegar uma lembrancinha que a gente preparou pra você. Ai, mentira. Aí. Uhum. Ai, eu gosto. Vou passar aqui, gente, só fazer as considerações finais, eu tenho que pegar um negocinho pra você. Tá bom. Eu quero agradecer, Rafa. Poxa vida. Que oportunidade, né? Que momento. Passando de novo, que eu atrapalhando aqui. Sabe que a gente podia fazer isso sempre? Olha aí. Tipo, não, eu digo... Não aqui ao vivo. Mas... não necessariamente ao vivo, mas estamos precisando manter perto. Inclusive, eu sou assim com pessoas. Eu tô muito próxima, passado um tempo eu tô distante, mas o sentimento ainda é de proximidade. Uhum. E às vezes eu tô próxima de pessoas, o sentimento é de distância. Uhum. Eu gosto disso. Inclusive, quando você tinha comentado de vamos fazer um grupo, vamos conversar, falar sobre as dificuldades, os desafios do dia a dia. Gente, não é fácil fazer o que a gente faz, não. Hoje, muito mais fácil do que era antigamente. Mas, velho, dá trabalho esse negócio. Dá muito trabalho, é muito desafio todos os dias. Todo santo dia. Tanto de decisão que você toma todo dia. E como é bom ter gente para compartilhar, para... Às vezes para ouvir, né, Nai, somente. Ou que seja alguém para ouvir. Eu pago terapeuta, né? Porque depois que eu saí do coaching, eu sempre gostei muito de todas as ferramentas que me trazem desenvolvimento. Vamos lá. Theta Healing, microfisioterapia, Reiki. Coloca aí, o que você conhece de ferramenta? Eu gosto. O coaching era uma delas. E como hoje, 24 horas do meu dia tá focado na empresa... Eu fui pra Estefânia do Márcio. Cheguei lá, ela perguntou, o que você quer aqui? Eu falei, então, eu não sei ainda. Mas eu tô pra trilhar um caminho aí que eu nunca trilhei antes. E eu não quero fazer a curva errada. Porque demora muito tempo pra perceber que foi errado. Mais tempo ainda pra voltar, pra daí conseguir seguir. Eu não quero, não. Eu quero acompanhamento. Eu quero ajuda no caminho. E todo dia tem um problema diferente pra lidar. Mas eu continuo com ferramentas que me tragam esse desenvolvimento. E eu gosto muito. Costumo dizer que eu hoje... não sou eu de ontem. Uhum. E amanhã vai ser diferente também. Então, todos os dias, prazer, né? Tamo aí. Não tem como não mudar. Eu não sei... Depois que eu aprendi, eu não sei mais viver estagnada, né? Ali parada. Eu preciso do crescimento. É uma forma estranha esse negócio aí. Mas isso a gente tinha que trazer sempre. Sabe? Compartilhar, trazer pessoas para mostrar. De repente, o desafio que eu tô enfrentando, alguém já passou. Uhum. Então, eu não preciso fazer ao vivo. Mas parabéns você por estar fazendo. Porque eu vou dizer, o trabalho que dá para montar isso aqui, para programar, para projetar, para criar ideia, para fazer tudo acontecer, você e a Fê são, cara, inspiradores. De verdade. Do fundo do coração. Que orgulho que eu tenho de vocês, da história de vocês e poder estar perto. Não tão perto como a gente gostaria, porque a gente ainda precisa comer um lanche lá no over dentro do carro. E fazer a foto oficial do na frente da projeto. Exatamente. Tem isso ainda. Mas tá tudo bem. Tudo tem um tempo, Rafa. A gente não vai rolar. Tá tudo certo. Vai rolar. Exatamente. Parabéns. Muito, muito orgulho de vocês. De verdade. A gente, eu falo em nome da feira, eu falo em nome do VEG e toda a equipe aqui do estúdio. A gente fica muito feliz de estar te recebendo, de estar ouvindo a sua história. Para você que está acompanhando a gente até o final, eu quero aqui, de forma simbólica, deixar uma lembrança nossa. Isso aqui é um café que você que falou que gosta de café, o El, um grande abraço, inclusive, para o El aí. Quero você aqui também, meu brother. A gente vai programar isso aí. Isso aqui é o café que, quando você chegar, para você que está em casa, está vendo esse vídeo, né? Para todo mundo chegar lá no Café com Passagem e falar, eu quero o café do VegCast. Massa. É o café que a gente selecionou para gerar uma experiência. Então, é uma lembrança aqui para você. Eu aceito. Eu quero que você desfrute disso com a família lá. Consigo mostrar? Claro. Olha a coisa mais linda, gente. Olha aí. E o cheiro que sai disso aqui? Isso é maravilhoso. E moído hoje, especialmente para você. Rafa, obrigada. É experiência. Eu recebo, eu aceito. Obrigada. E é isso. A gente vai chegando ao final do segundo episódio dessa jornada que a gente escolheu trilhar com você e com cada pessoa que está aí. Um forte abraço e a gente se vê semana que vem. Valeu!